Hoje a gente vai conversar sobre dependência emocional, então fica nesse vídeo, porque ou você ou alguém que você conhece pode estar precisando escutar isso. As pessoas pensam, eu nunca vou passar por uma situação de dependência emocional, mas todo mundo que passa acaba tendo esse mesmo pensamento no início. O que é amor para você? Porque pode ser que você esteja numa relação que para você começou muito bem e hoje você está nessa relação que de certa forma está te desgastando, te destruindo emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. A gente tem que começar a refletir o que é amor para nós. O que é que eu estou oferecendo para o outro, como eu estou demonstrando os meus sentimentos para o outro e também como ele retribui esse afeto. No início de uma relação, ele pode fazer ali o love bombing, que a gente chama, te encher de carinho, de afeto, descobrir as suas necessidades e te encher de carinho, te encher de tudo aquilo que você precisa. Isso é o love bombing. E com o passar do tempo, numa relação de dependência emocional, a gente vai se transformando. No início a gente pensa, nossa, como eu tô feliz nessa relação. Mas com o passar do tempo, a gente começa a refletir sobre, nossa, como eu me sinto culpado, como eu me sinto culpada de fazer o que eu estou fazendo, de ser quem eu sou. Então, se sentir culpado numa relação é um grande sinal de dependência emocional. Você não vai se relacionar com uma pessoa que vai te fazer feliz. Você vai iniciar uma relação com aquilo que é mais familiar para você. Por isso que a gente tem que entender o histórico da pessoa, quais foram as formas que ela recebeu amor ao longo da vida. Em toda relação que você entrar, você vai acabar reproduzindo essas formas de afeto e de amor que você recebeu no passado. Seja dos seus pais, seja de relacionamentos antigos. E uma pessoa que é dependente emocional, aos poucos, a cada dia mais, ela vai se abandonando, ela vai abandonando quem ela é para suprir ali as necessidades do outro. Se você percebe que está numa relação que está te fazendo mal, o pensamento inicial é que você pare e pense assim, poxa vida, eu não vou terminar, eu vou tentar consertar essa relação. Porque eu não posso ter perdido tanto tempo da minha vida assim num relacionamento ruim. E esse é um pensamento perigoso de se ter. Não significa que aquela relação ela foi totalmente inválida para você. Tudo na vida termina, inclusive relacionamento. E um dia o relacionamento que você tá também vai acabar. Afinal, a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? Nada do que é criado, nada do que a gente vivencia é eterno. E a gente precisa entender também que relacionamentos, sim, acabam e que relacionamentos, sim, valem a pena para nós. A gente não vai invalidar todo aquele tempo que a gente passou com aquela pessoa. Foi importante, mas é momento de acabar com ele. Porque esse movimento de sempre dar amor para o outro é também um movimento de a gente ir também se abandonando e dando menos amor para nós mesmos. Você não vai se apaixonar por outra pessoa. Você vai se apaixonar pela maneira que aquela pessoa faz com que você se sinta. Todo início de relação é uma idealização. Eu estou com aquela pessoa porque eu acho que ela vai me entregar isso, eu acho que ela vai tampar esse buraquinho e toda relação vai gerar frustração na gente, porque todo início de relação é uma idealização. E conforme o tempo passa, a gente vai percebendo a realidade daquela pessoa. Toda relação que a gente inicia é para tentar preencher ali um vazio dentro da gente, que nunca vai ser preenchido. E é justamente esse ato da pessoa nunca preencher aquilo que você está buscando que vai te gerar uma frustração, e são essas frustrações que vão fazer você manter um relacionamento, seja ele saudável ou não. Mas para que um relacionamento se mantenha, é necessário que existam frustrações e que a gente compreenda cada uma delas. Mas eu estou numa relação que não existe conflitos. E isso é praticamente impossível, porque no momento que a gente coloca na relação os nossos desejos, as nossas necessidades, o outro também vai colocar os desejos e as necessidades dele. Isso vai gerar um conflito, isso vai gerar um atrito. Uma relação que não tem conflitos é uma relação onde o outro está suprimindo os desejos dele. Ou o contrário, se você não está tendo conflitos ali com a pessoa que você está, é porque você não está
posicionando, não está colocando as suas necessidades naquela relação, não está havendo uma conversa. E muitas vezes uma pessoa que está numa relação de dependência emocional, ela acha que se aquela pessoa for embora, ela vai perder um pedaço dela. Fica um alerta na nossa cabeça de parar e pensar assim, peraí, quer dizer que eu dei um pedaço meu para o outro? Ou significa que nós dois juntos nos tornamos uma coisa só? Essa fusão, esse fusionamento é muito perigoso. Numa relação saudável, tem que existir você, um eu, e o outro eu. E juntos eles formam o nós. Não existe numa relação apenas um eu. Os dois devem se colocar numa relação. Os dois devem ter vontades individuais, assim como pensar no relacionamento em conjunto. Deve-se haver o indivíduo e deve-se haver o nós. Quando você se percebe numa relação, você tem que se perguntar: quem sou eu fora dessa relação? E se você perceber que não existe uma vida sua fora desse relacionamento, significa que você está fusionado. Significa que você perdeu o seu eu. E isso com certeza vai te trazer problemas no futuro. Numa relação fusional, numa relação de dependência emocional, você vai estar atento à necessidade do outro e sempre vai estar suprindo as necessidades do outro. O que o outro quer? O que eu posso fazer para suprir as necessidades dele? E aí, é importante que você perceba também quais são as suas necessidades nessa relação. Você está conseguindo suprir as suas próprias necessidades como indivíduo? Ou será que você já se perdeu aí e nem sabe quais são as suas necessidades? Essa questão de dependência emocional, essa questão de permanecer numa relação doentia, está muito ligado também àquilo que a gente aprende da sociedade, aquilo que a gente aprende dos nossos pais, ou das relações ali que a gente vivenciou. Para um homem, socialmente, ele deve ser o quê? Né? O homem ele deve ser aquela pessoa que sempre está com alguém. Então, quanto mais ele fizer sexo com outras pessoas, melhor. Ele sempre tem que estar com alguém. E a mulher, a mesma coisa. A sociedade cobra dela de que se ela não está numa relação, então ela deu errado. Antigamente falava, essa mulher ficou pra titia. As próprias mulheres olham para outra mulher e falam assim, hoje em dia, né? Ela é uma mulher triste, ela é uma mulher mal resolvida. Isso é muito cruel. A sociedade cobra isso. A sociedade cobra relacionamento das pessoas. Então, se você tá sozinho, se você tá solteiro, a sociedade vai olhar pra você e vai falar assim, ué, por que você não tem nenhum contatinho? Pela sociedade, você só pode ser feliz se você estiver com alguém. Sozinho, você não pode ser feliz. E é justamente na terapia que a gente vai desmontar essa visão da sociedade, vai entender qual é a melhor visão pra você. Quem é você de verdade, não o que foi internalizado na sua pessoa. Na terapia, a pessoa vai falar assim, mas eu não consigo ficar sozinho. Mas eu não sei quem eu sou sem o outro. Eu não posso ficar sozinho. Quem disse que você não pode ficar sozinho? A sociedade? Quem colocou essa crença na sua cabeça? Muitas pessoas continuam numa relação não porque amam o outro, mas têm medo de ficarem sozinhas. Têm medo de olharem e pararem para pensar, quem sou eu sem essa pessoa? Então vamos lá, sinais de dependência emocional. Como é você sem este relacionamento? Aliás, melhor, como é você dentro desse relacionamento? Você se sente sem confiança, sem autoestima, você se sente ansioso, você se sente deprimido, você percebe que está mudando ali a sua personalidade, você percebe que o outro sempre está te desacreditando, você mesmo deixou de acreditar em você, você mesmo não sabe mais quem você é. Uma pessoa que está passando por algum tipo de abuso emocional, ela não consegue perceber que ela está passando por esse abuso. Mas uma coisa que ela não consegue negar é como ela está se sentindo nesta relação. Para identificar uma pessoa que está numa relação de dependência ou de abuso emocional, a gente pergunta, como você se sente nessa relação? A pessoa sempre vai tentar proteger aquela relação porque ela acredita que vai haver uma melhora. Mas ela não consegue mentir sobre como ela se sente naquela relação. E aqui eu não estou falando só de relação amorosa, né, homem com homem, mulher com mulher, né, relacionamento heterossexual.
Eu falo também das relações no trabalho. Todo mundo tem um certo grau de dependência emocional, porque na infância a gente dependia dos nossos pais, a gente dependia de um responsável. E aí, na fase adulta, existe essa possibilidade, né, de haver uma regressão dessa dependência, esses sintomas acabarem voltando no formato de outras relações. E é por isso mesmo que a gente vai acabar se relacionando, não com quem faz a gente mais feliz, mas sim aquela pessoa muito próxima de um relacionamento que a gente teve na nossa infância, para que a gente tente corrigir ele. A gente tem que ficar muito atento com as pessoas ao redor que falam para a gente continuar naquela relação. Ah, aquela pessoa é tão boa para você, por que você vai terminar? Ah, mas esse trabalho é tão bom para você. Ah, esse trabalho paga as suas contas. Não significa que você vai pedir as contas de um dia para o outro, mas significa que você precisa entender que aquilo não está te fazendo bem. As relações dentro daquele ambiente de trabalho não estão te fazendo bem. Às vezes a gente pensa, poxa, peguei o meu coração, entreguei na mão do outro e olha só o que ele está fazendo. Mas isso é só uma ilusão, porque o controle, né, o nosso coração, ele sempre esteve aqui dentro. Então, quando você termina uma relação de dependência emocional, você vai ficar extremamente triste, extremamente abalado, extremamente desolado, simplesmente porque você não sabe quem vai ser você, o que vai acontecer com você, mas estranhamente lá no fundo você se sente feliz. Vem uma felicidade estranha que você fala assim, ué, por que eu tô me sentindo feliz se eu terminei um relacionamento com a pessoa que eu ainda amo? Seu inconsciente ali, né? O seu instinto de preservação que tá falando, ainda bem que você parou de se autodestruir. Nossa, eu perdi essa pessoa que era tão importante, eu perdi esse trabalho que era tão bom pra mim. Mas você vai ouvir uma voz falando assim, você tomou a decisão correta. Um homem, no término de um relacionamento, ele vai lutar ali contra os próprios sentimentos dele. Então ele vai contornar, ele vai fingir que nada aconteceu, ele vai jogar futebol, ele vai ficar com outras mulheres, e ele não vai sofrer esse luto do término da relação. Isso vai cobrar ele depois. Então o homem, ele vai sofrer ali por um prazo maior do que a mulher. A mulher não. A mulher, quando termina um relacionamento de dependência emocional, aí ela vai sofrer muito. Ela vai entrar em contato com aquelas emoções e vai conseguir superar mais rápido do que o homem, normalmente. Nada na psicologia é uma regra. Se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém, envia, né? Compartilha, porque aqui tem dicas preciosas para reconhecer sinais de dependência emocional, seja nos seus relacionamentos ou nos relacionamentos de alguém que você conhece. Te agradeço muito por ter assistido até o final. Meu nome é Aaron Aleixo, eu sou psicólogo e precisando de atendimento é só entrar em contato comigo. Muito obrigado mais uma vez e até a nossa próxima conversa.